Olá, meus amigos e irmãos, glória a Deus para todos sempre. Esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Desta vez trazendo mais uma informação com base em estudos na história do nosso Nordeste, na história do nosso Brasil. E esse estudo agregando a palavra de Deus e fatos ocorridos. E desde já eu quero ler aqui um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Lucas, capítulo 39, que diz assim, capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemaram dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus para todos sempre. É baseado nesse texto que eu quero contar a história aqui. E quero que você entenda, você que não é cristão, você que não comunga da mesma fé, e você que é, principalmente, que lá no céu nós teremos muitas surpresas. Glória a Deus para todos sempre. Então, o motivo desse vídeo, que eu, como aqui está falando do título, é: eu sou de Santana do Ipanema, sou de uma cidade sertaneja, localizada no sertão das Alagoas, e que essa cidade ela conviveu, não na minha época, mas os meus avós, eles falavam muito da questão do cangaço. Santana do Ipanema, na trajetória de Santana do Ipanema do cangaço, existia um padre, o padre Santana do Ipanema, que criou o filho de Curisco e de Dadá. Em Santana do Ipanema, aquelas cabeças dos cangaceiros foi colocada. E Santana do Ipanema também é próximo de Mata Grande, que é um dos motivos dessa história aqui contada, desses fatos ocorridos para os meus amigos. Quero dizer aos irmãos que minha formação não é história, mas eu sou estudante de licenciatura em geografia. Sou administrador e sou bacharel em teologia, mas gosto muito de história, né? Quero também dizer que eu procurei muitas pessoas e procurei outros livros, mas as pessoas que eu procurei com canais no YouTube, nas plataformas, na verdade elas não me deram atenção. Sempre que eu falava, eles achavam que era até fanatismo, porque eu falava sobre a questão de cristãos, teve esse acontecimento, e eles às vezes não acreditavam, e outros não deram nem o valor no próprio canal. Então, eu quero que vocês entendam que se existir alguma divergência, são fatos que eu pesquisei, não fui eu que vivi, e as pessoas que puderam me dar uma força não me deram a força que era necessária. Mas quero fazer menção aqui primeiramente ao meu Deus e ao professor Pereira, e ao meu amigo e irmão em Cristo, irmão do sangue, Flávio Santos, que ele é um grande estudioso do cangaço, admirador, e ele me ajudou bastante com algumas referências. A cidade que eu vim também tem historiadores, tem professores que têm livros a respeito do cangaço. E vamos lá. Aqui em Maceió, eu sou de Santana do Ipanema, aqui em Maceió, eu tive o grande prazer, através do meu pai, de conhecer o Sr. José de Matos, que era o cangaceiro 25. E o cangaceiro 25, ele era cliente de um estabelecimento que meu pai tinha, e que ele, ao falar essas histórias, nós começamos a observar, começamos a escutar, mas às vezes não dávamos um crédito, porque sempre existiram pessoas que às vezes querem se adonar de algumas histórias que não são deles. Mas em certa feita, meu pai também conhecia outras pessoas em Arco Verde, em Pernambuco, ali em Pedra de Buíque, naquela região, e lá residia o senhor Candinheiro, que era outro cangaceiro. E quando falamos por 25 que essa pessoa existia e que estava viva, ele muito se alegrou. E nós morávamos aqui na localidade, no Santa Lúcia, ele morava aqui no Salvador Lira. E o senhor José de Matos, o 25, ficou muito interessado em encontrar com um velho amigo. E esse encontro aconteceu na casa do meu pai, foi recepcionado na casa do meu pai. Inclusive o Silvio Hermano Bulhões foi quem fez a filmagem na época em VHS, nos idos de 90, isso aconteceu. Esse filme, esse vídeo, ele
existe num site muito famoso, aí, num canal muito famoso de um historiador que eu falei, mas ele também não me deu atenção para me passar mais algumas informações. Mas esse vídeo é na casa do meu pai, inclusive tem meu pai, tem eu estou lá. Então existiu já, antes de ser cristão, já existia esse estudo, já existia essa observação da minha parte a respeito do cangaço. E mais à frente aceitei Jesus, a história, a gente deixa algumas coisas que a gente gostava tanto de observava, mas a história é a história, né? E isso não pode, são duas coisas distintas. E eu lendo no livro, esse livro aqui, do Orlando Spencer Boyer, da editora CPAD, eu vejo um relato de um encontro de cangaceiros com crentes. E ali eu muito me alegrei, porque eu lembrei desse texto da Bíblia e vi a possibilidade dos cangaceiros terem escutado o Evangelho de Jesus, o próprio Lampião, e de que ele tivesse aceitado a Jesus no dia da sua morte. Porque no céu nós vamos ter muitas surpresas. E até hoje eu me lembro de uma conversa com o seu José de Matos, com 25, que a gente perguntou a ele, mas seu José, por que era dessa maneira? Por que tem que ser, que se dissesse que tem que fazer, tinha que fazer? E ele disse uma vez, disse, olha meu filho, você é muito novo, mas pode ser que você não entenda, mas de onde eu vim, quando minha mãe me teve, que a parteira me puxou da barriga da minha mãe, ela deu um grito dentro do quarto, ele disse, é homem. E ele disse que ia ser homem até o final, e por isso que algumas coisas ele fez nessa questão. Era homem de coragem, homens que não tinham receio, não tinham realmente medo da morte, embora militassem algumas coisas que nós não queremos aqui entrar nesses méritos. Mas a história contada aqui nesse livro, e a história que existe no site da Assembleia de Deus, que você for olhar sobre a história do protestantismo da Assembleia de Deus em Alagoas, você vai ver lá que está falando sobre Vigil Frank Smith. O livro fala sobre Orlando Spencer Boyer. Outros relatos falam de um grupo de irmãos, mas vamos lá que eu quero que vocês entendam. Então, existem sobre encontro de protestante com cangaceiro, existe o Narciso Lemos, que esse Narciso Lemos foi muito falado. Eu não conhecia, mas um irmão próximo me falou sobre ele. Ele tinha um LP na época de 1960, 1970, e ele dava o seu testemunho nos idos de 50, 60, por aí. Esse Narciso Lemos, ele entra em outra história, que eu vou falar para vocês também. Essa história do Vigil Frank Smith também é contada em outro livro de outro historiador, dando base mais fortalecimento ao que nós temos. E no site da Assembleia de Deus então é falado sobre Vigil Frank Smith, sobre Orlando Spencer Boyer. E essas histórias, elas juntas, elas fortalecem. E às vezes tem algumas pessoas que são grandes vultos da historicidade, eles não querem aceitar isso, mas isso realmente aconteceu, né? É por isso, quando a gente fala que é crente, que é evangélico, que está tentando fazer uma matéria sobre isso, as pessoas é com fanatismo. Não, não é com fanatismo, é para mostrar a história e o que aconteceu. E ainda existe também outro pastor, então tem Vigil Frank Smith, né, falando sobre isso. Tem a história do Narciso Lemos. Tem a questão do Antônio Silvino, que é relacionado ao Narciso Lemos. E tem também um outro irmão que ele se perde na cronologia. Ele fala sobre encontro com cangaceiro, né? É uma pessoa que se diz da Assembleia, mas só que a cronologia que ele fala, o tempo que ele fala é totalmente diferente do tempo que aconteceu. Então, eu não quero dizer que esse irmão está falando a mentira ou a verdade, se ele falou, não sei nem se está vivo, mas ele fala às vezes com bases em fatos que ele leu e se coloca na situação. Ele pode ter até vivido algumas coisas, mas o que ele fala é muito contraditório e não tem quem prove, nem tem nada escrito. Mas vamos lá para o que aconteceu lá em Mata Grande. No site da Assembleia de Deus, aqui fala sobre Vigil Frank Smith, que ele ficou conhecido, né, como um dos missionários aqui no Nordeste, e que ele teve a oportunidade de pregar para os cangaceiros de Lampião e para o próprio Lampião, segundo aqui. Ele diz assim: o missionário havia adquirido na cidade de Recife um carro puxado a cavalos, era um cabriolé, era uma carroça mais bonita.
novidade na época. Deixemos o próprio Smith discorrer como sucedeu este encontro. Ele diz, né, segundo o relato: coloquei os cavalos no cabriolé e saímos, eu e minha esposa e o menino. Quando estávamos a 3 quilômetros mais ou menos da cidade de Mata Grande, fomos surpreendidos por um grupo de Lampião que nos mandou parar e pediram 500 contos de réis. Ficamos assustados, mas eu logo me lembrei da oração. Desci do carro, tirei os forros dos bolsos da calça e disse: não tenho dinheiro nenhum. Mas eles insistiram e ameaçaram e me obrigaram a escrever, segundo o relato, um bilhete para alguém na cidade mandar o dinheiro. Vigil Smith teve a oportunidade de pregar o amor e o perdão de Cristo a Lampião, que ouviu atentamente. O resgate exigido por Lampião chegou nas mãos de um jagunço, que lhe trouxe um saquinho de pano nas mãos, e dentro estava uma nota de 100 reais e algumas moedas. Era tudo que Orlando Boyer podia dispor. Então, quem mandou esse dinheiro foi Orlando Boyer, segundo o relato. Lampião tirou a nota e devolveu as moedas para o missionário, dizendo: toma isso, eu não sou cego para aceitar moedas. Porém, vou levar os seus cavalos, libertando em seguida o missionário e mais 25 pessoas, e fizeram um percurso de 25 quilômetros a pé até a cidade, onde os moradores cercavam, dizendo: foi um milagre. Então, esse fato é relatado aqui nesse livro de uma maneira muito simplificada e relatado também no site da Assembleia de Deus, e que, se não me engano, existe também um livro do Vigil Frank Smith, que não terminou seus dias na Assembleia de Deus como pastor protestante, mas existe uma biografia dele e ele fala sobre isso, e as coisas se juntam e se coadunam. E ainda existe também um relato de um historiador, de um professor pernambucano, que ele fala também sobre essa mesma situação, que eu vou deixar lá no final do vídeo. E ele fala desse acontecimento. Ele fala: no dia 27 de novembro de 1930, Lampião sequestrou missionários americanos que residiam em Mata Grande, né? Ele diz que residiam ali, dizem que passavam, mas a história ela se junta. Lampião exige a importância de 11 contos de réis para libertar os missionários. Coube a tarefa de angariar a soma o missionário e a jovem professor Maurício Vanderlei, que estava também, e foram feitas cotas entre membros da igreja presbiteriana de Mata Grande, Garanhuns e região. Enquanto o professor Vanderlei não chegava, com o resgate dos missionários, gringos pregavam e cantavam e oravam para o cangaceiro. Ficaram gratos a Deus pela grande oportunidade de pregar o evangelho aos bandidos. Então, esse relato também aqui é falado nesse outro livro, que depois eu vou passar para vocês. Então, que diz mais assim: para Lampião, que esperava a bagatela de 11 contos de réis, recebeu 220 mil réis, e ainda quase a metade em moedas. Era uma provocação para o tirano bandido. Este, zangado, aceitou apenas o dinheiro em notas e de papel, de moedas, com o sangue franzido, jogou-os no chão, dizendo que não sou cego para aceitar moedas. Então, a história de não sou cego para aceitar moedas está em 3 relatos. Isso prova que aconteceu, foi com o Vigil Frank Smith, né? Vigil Frank Smith com sua esposa e mais alguns que estavam ali, e o fato aconteceu. Então, esse primeiro momento é o que nós falamos sobre o encontro do Vigil Frank Smith em Mata Grande com Lampião. Esse daí é um dos momentos em que cangaceiros eles encontraram com o Lampião e pregaram o evangelho. Por isso que eu digo, né? Lampião era, que queira que não, ele professava a fé cristã, apesar dele estar fazendo as atrocidades, coisas erradas ou certas para alguns, mas ele professava a fé cristã. Glória a Deus para todos sempre. E agora eu vou falar de outro relato com cangaceiros com crentes. Só que dessa vez esses cangaceiros não são Lampião e não são crentes da Assembleia de Deus. Eles são crentes da Igreja Batista, pois esse relato ele é feito no livro Um Judeu Errante no Brasil, que é uma autobiografia de Salomão Luiz Gisburg, Rio de Janeiro, Casa Publicadora Batista de 1931. Que diz assim: depois de uma discussão que havia se alongado por 3 anos através da imprensa diária com as forças organizadas, o sacerdócio católico
em Pernambuco, depois de todos os esforços haviam sido feitos para expulsar-me do Brasil. Isso ele relatando. Especialmente do campo de Pernambuco, onde o Senhor nos abençoava. O monge reacionário italiano chamado Celestino resolveu eliminar-me por assassinato. Isso aqui é o missionário falando. No norte do estado de Pernambuco havia um bando de cangaceiros à solta cometendo todo tipo de atrocidades. Esse bando era do bando de Antônio Silvino. Seu chefe era um dos homens mais temidos que já apareceu no bando. Seu nome, Antônio Silvino, um grande número de crimes atribuídos a esse bando, e o governo oferecia a soma de 10 mil a 40 mil réis pela sua captura, vivo ou morto. Era muito difícil, no entanto, capturar esse homem. Ele tinha um desconcertante dom de atirar e acertar em cheio, era conhecido como um rifle de ouro, se não me engano. Normalmente matando aquele que havia usado atacá-lo. Ele também generoso com os pobres e dividia com eles grandes partes do espólio que tirava dos ricos ou até mesmo do governo. A primeira coisa que me passou pela cabeça é que ele devia estar caçando, que ele teve encontro com um desses cangaceiros, né? Foi esse homem que o monge italiano recorreu e apelou para sua credulidade e superstição, obteve de Silvino o consentimento de me matar pela soma de 250 mil réis. Eles descobriram que no dia exato em que eu deveria chegar ao vilarejo de Muganga e deixaram o homem preparado para me atacar de surpresa. Deixei a cidade de Nazaré cerca de 2 da manhã e eu levava comigo o companheiro, comigo o irmão Amaro, um convertido nativo que, como meu guia, perto das 5 da manhã havia um homem baixo e franzino, mas de aparência rija, em pé num campo próximo à estrada pelo qual eu tinha de passar. Em suas mãos ele trazia um espingarda de cano duplo e uma longa faixa de cartucho atravessava seu peito. A primeira coisa que me passou pela cabeça é que ele estava caçando. Eu cumprimentei ele e desejei um bom dia e perguntei se ele havia saído para caçar. Ele não respondeu, se indignou a responder. Então perguntei se já tinha pegado alguma coisa naquela manhã, mas ele permaneceu calado. Assim, dando com as esporas no meu cavalo, eu estava prestes a seguir meu companheiro que já havia sido adiante, quando um negro pulou da árvore bem diante do meu cavalo e tive que me esforçar para manter o controle das rédeas. O homem atrás de mim gritou-lhe alguma coisa que não pude compreender, mas fiquei claro que o negro sim, porque saltou de imediato, mas fora do meu caminho deixou-me prosseguir a viagem. Logo em seguida passei por outro vilarejo, chamado Sapé, e ali encontrei Cocada, um encorpado homem branco cuja face pintada de vermelho denunciava cujo membro daquele célebre bando de fora da lei. Esse sujeito estava sentado no chão recebendo presentes e ofertas de quem lhe trazia os habitantes do lugar. Ele nem mesmo olhou para ver quem estava passando, e às 8 cheguei ao vilarejo de Muganga, onde deveria passar o dia pregando e ensinando. Tão logo cheguei, no entanto, pude ver a surpresa estampada em cada rosto de cada um que encontrava o líder político do lugar, em cuja casa eu deveria ficar durante minha estada na cidade. Recebeu com alegria incontida e abraçou-me repetidamente enquanto perguntava o tempo todo: "O senhor viu Antônio Silvino?" Respondi que não conhecia esse homem pessoalmente, por isso não podia dizer conta se havia me encontrado com ele ou não. E ali as pessoas daquela localidade ficaram maravilhadas, porque o líder político contou em seguida que tinha sido informado que esse mercenário havia recebido dinheiro para providenciar que eu fosse removido da terra dos vivos. Então logo ganho conhecimento disso. Ele estava tentando entrar em contato comigo, mas como eu já havia deixado o lugar onde eles haviam esperado me encontrar, o homem havia chegado no ponto em que não soubera mais o que fazer, a não ser entregar nas mãos a providência, como ele mesmo colocou. E vieram lhe dizer que, para sua consternação, que era Antônio Silvino e queria falar com o senhor Salomão. Tive um dia muito atarefado, mas atendi-o. E ele, Antônio Silvino, que quem for ler a história dele vai ver que ele mais tarde se converteu, ele disse que não sabia como era que alguém poderia contratar ele para matar um homem tão bom que era o missionário. E que o próprio Antônio Silvino disse que quem merece morrer é ele. Quem merecia morrer era ele, o padre que contratou ele para ser morto. O missionário franciscano. Então, essa é a história do Antônio Silvino, contada no livro de Salomão, que esse livro é muito raro, mas vocês vão buscar na internet. Entra a história do Narciso Lemos,
que aparentemente era o Cocada, e que o Narciso Lemos dá o seu testemunho já mais à frente, né? Mais à frente, Narciso Lemos ele fala do seu testemunho. Então são vários livros que nós lemos a respeito desse caso, e que há algum tempo para juntar todas essas peças. Então você vai ver no site da AD, você tem uma história parecida, muito junta. Nesse livro que eu apresentei aqui a vocês, a gente tem essa história. Nesse outro livro que eu falei, do escritor pernambucano, ele fala exatamente da mesma história de Mata Grande, com riquezas maiores de detalhes, né? Porque era um grupo de pessoas que foram presas. E essa outra história também falando do relato de crentes pregando o evangelho para pessoas fora da lei. Às vezes pessoas injustiçadas, mas eram fora da lei. E o que eu quero que você entenda é que, com base nesse texto, glória a Deus para todos sempre, aquele mais vil pecador, aquela pessoa que mais você detesta, que às vezes você acha que ele não vale nada, que muitas das vezes eu também acho, o Evangelho de Jesus Cristo é muito importante para ele. E o Evangelho de Jesus Cristo é quem pode mudar a vida do homem. Eu não sei se Lampião foi salvo, se Lampião teve a opção de se salvar, eu não sei. Porque em outro relato também, ele fala que quando se encontraram Vigil Frank Smith e Lampião, que falaram que não foi um bando encontrou com Lampião, e Lampião estava em outra casa, e depois o Vigil Frank Smith foi levado a outra casa, e quando ele encontrou com Lampião, segundo outro relato, diz que ele disse: o que é que você faz? Ele disse: prega o evangelho para as pessoas, para elas encontrarem o caminho certo. Aí Lampião disse: então você é meu amigo, porque eu também prego palavra para que as pessoas comecem a se endireitar no caminho certo. E quando as pessoas não querem se endireitar, vai para o palmatória, vai para o ferro comigo e para o fogo, segundo o outro historiador, falando sobre a mesma história de Vigil Frank Smith. A história certa, a história da maneira que aconteceu, nós não vamos poder relatar porque eu não estava lá. Eu simplesmente estou trazendo isso aqui na minha humildade, com meus esforços de pesquisa, para que